Vamos, como é habitual aos domingos, fazer uma apresentação sobre a análise da situação epidemiológica. Solicito, por favor, que coloquem o primeiro slide. O próximo, por favor. Então, este é o sumário da apresentação. Nós vamos primeiro falar da evolução da epidemia na nossa região e em África. Depois vamos fazer uma descrição dos casos em Moçambique durante esta semana e vamos finalizar com as mensagens-chave da análise epidemiológica semanal. O próximo slide, por favor. Então, aqui vemos as curvas epidemiológicas das epidemias dos vários países da nossa região. Este gráfico é dominado pela curva da África do Sul, que é aquela curva de cor azul que aparece ali, e a África do Sul tem, neste momento, 81% dos casos da nossa região. A África do Sul conta esta semana com quase 31 mil casos registrados hoje, até hoje, 31 mil casos quase, contra 21 mil na semana passada. Portanto, nesta semana que findou, a África do Sul registrou um total de cerca de 10 mil casos, o que significa uma média de mais de 1.000 casos por dia. A epidemia na África do Sul continua concentrada principalmente na província do Cabo Ocidental. No entanto, assim como dissemos na semana passada, as províncias do Cabo Oriental e de Gauteng também começam a registrar uma importância substancial. Ainda neste gráfico podemos ver uma outra curva que é importante, que é a curva da República Democrática do Congo, que apesar de estar muito mais em baixo que a curva da África do Sul, assume já uma importância relativa grande, com aproximadamente 8% dos casos da nossa região. Portanto, somados a África do Sul e a República Democrática do Congo, estes dois países têm cerca de 90% dos casos da nossa região. Quer dizer, 9 em cada 10 casos da nossa região estão na África do Sul e na República Democrática do Congo. O próximo slide, por favor. Aqui, neste gráfico, nós retiramos a curva da África do Sul e da República Democrática do Congo para permitir uma melhor visualização daquilo que está a acontecer nos outros países. Então, notamos ali a curva da Zâmbia, que continua a crescer. A curva da Zâmbia está em cor amarela e a Zâmbia tem hoje 1.057 casos, contra 920 há uma semana atrás. Portanto, continua-se a registrar uma subida do número de casos na Zâmbia, mas esta semana a subida do número de casos foi relativamente menor quando comparado com o que aconteceu na semana anterior. A Namíbia, que tinha ficado muito tempo sem casos, esta semana continua a registrar casos, registrou 3 casos, mas significa então que os países podem ficar muito tempo sem registrar casos, mas têm que continuar vigilantes para com esta epidemia. Na nossa região há notado nesta semana uma subida importante de casos no Malawi e no Zimbábue. Portanto, o Malawi está agora com 273 casos e o Zimbábue com 149 casos. E estes dois países apresentam algumas das subidas de casos mais rápidas a nível global. O próximo slide, por favor. Aqui neste slide nós apresentamos então a comparação dos padrões de transmissão da Covid-19 no continente africano entre a semana passada e esta semana. Portanto, a situação na semana passada está no lado esquerdo e a situação hoje está no lado direito. Notamos, então, da semana passada para esta semana, que há mais um país africano com transmissão comunitária, portanto, agora adiciona-se a Serra Leoa,
Então estamos no continente com 26 países com transmissão comunitária e há a passagem também da Mauritânia e da República Centro-Africana, que passaram de casos esporádicos para um padrão de focos de transmissão. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer uma dúvida que temos recebido sobre o que é que significa focos de transmissão, o que é que significa um padrão de transmissão comunitária, e a pedir o próximo slide, por favor. Então, aqui fazemos uma analogia de padrões de transmissão com um incêndio. Portanto, no lado esquerdo temos um desenho que mostra aquilo que seria o padrão de focos de transmissão. Então, temos uma floresta e temos algumas árvores a arder aqui e ali, enquanto que no lado direito temos essa mesma floresta com um padrão de transmissão comunitária, onde nós temos um incêndio que se estende por quase toda a floresta e onde já não há focos específicos, mas toda a floresta tem um incêndio. Portanto, isto é a diferença entre um padrão de focos de transmissão e um padrão de transmissão comunitária. Portanto, Moçambique está, neste momento, no padrão de focos de transmissão, que é o desenho à esquerda, mas com um perigo iminente de passar para um padrão de transmissão comunitária, que seria o desenho que está ali à direita. O próximo slide, por favor. Nós aqui apresentamos o número de casos de Covid-19 por milhão de habitantes em alguns países da nossa região. Por que é que nós fazemos isto? Fazemos isto porque os países têm um número de habitantes que é diferente, portanto, não é inteiramente justo comparar apenas o número absoluto de casos, e nós fazemos esta normalização, calculamos o número de casos por milhão de habitantes, para permitir, então, uma comparação mais justa entre os países. E aqui, então, vemos que há mudanças em relação ao gráfico que apresentei na semana passada, porque Malawi e Zimbábue têm agora um maior número de casos por milhão de habitantes quando comparado com Moçambique. Portanto, Malawi e Zimbábue tinham um menor número de casos por milhão de habitantes que Moçambique, mas com um aumento da epidemia naqueles dois países esta semana, Malawi e Zimbábue têm agora, então, um maior número de casos por milhão de habitantes que Moçambique. O próximo slide, por favor. Aqui neste slide apresentamos o número de óbitos por milhão de habitantes nestes países, e então vemos que Moçambique é um dos países com a menor taxa de óbitos por milhão de habitantes na nossa região. O próximo slide, por favor. Então, neste próximo slide eu quero introduzir um conceito novo, que é o tempo de duplicação do número de casos. Portanto, apresentamos aqui neste gráfico vários países e apresentamos também a média mundial. Quanto menor for o tempo de duplicação do número de casos, quer dizer que a epidemia está a evoluir com maior velocidade. Quanto maior for o número, então a epidemia está a evoluir de forma mais lenta. Portanto, nós ali vemos que Namíbia tem um tempo de duplicação de casos de 59 dias, quer dizer que o número de casos para se duplicar leva 59 dias. Nós temos ali, no canto inferior, o Malawi, onde a duplicação do número de casos está a acontecer em 2 dias. Quer dizer que em 2 dias o número de casos duplica, quer dizer que uma epidemia está a andar com maior velocidade. Então vemos ali Moçambique, que é um tempo de duplicação de 15 dias, a média global, ali assinalada com um círculo, é de 33 dias. Numa análise que nós fizemos sobre os 50 países do mundo que têm a taxa de duplicação mais rápida, 23 destes 50 países são países africanos. Portanto, há muitos países africanos que estão a ter uma evolução mais rápida da epidemia. Destes 23 países africanos, que estão na lista dos 50 mais, 8 são países da África Austral e incluem Malawi, Zimbábue, Comoros, Madagascar, República Democrática do Congo, República da África do Sul, Moçambique e Zâmbia. Portanto, países da nossa região
estão entre os países do mundo onde a epidemia está a ganhar velocidade. Próximo slide, por favor. Vamos falar de epidemia em Moçambique agora. Portanto, este gráfico mostra nas barras azuis o número de testes realizados e nas barras cor-de-rosa o número de casos positivos. Portanto, nós agora estamos com 10.878 testes realizados, dos quais 254 foram resultado em casos positivos, dando uma taxa de positividade de 2,3%. Próximo, por favor. Aqui nós temos a mesma informação, de uma forma um pouco mais complicada, porque adicionamos aqui uma linha amarela que mostra a taxa de positividade por semana. Portanto, este gráfico mostra nas barras azuis o número de testes realizados por semana, nas barras cor-de-rosa o número de casos positivos por semana e depois na linha amarela mostra a taxa de positividade por semana. Portanto, nós ali vemos que na semana que findou realizamos 2.314 testes e encontramos 76 casos positivos, com uma taxa de positividade de 3,28%. O próximo slide, por favor. Como estamos no fim do mês de maio, queríamos também aproveitar para fazer um balanço em termos de alguma estatística mensal e apresentamos aqui, então, neste gráfico, o número de testes realizados e o número de casos positivos no mês de março, à esquerda, no mês de abril, no meio, e no mês de maio, à direita. E o que nós vemos, quando comparamos o mês de maio com o mês de abril, é que realizamos quase 5 vezes mais testes no mês de maio, quando comparado com o mês de abril, e que encontramos 2,5 vezes mais casos positivos no mês de maio, quando comparado com o mês de abril. Esta tendência, se continuar, pode significar um mês de junho mais complicado para nós. Próximo slide, por favor. Este slide sumariza a proveniência das amostras testadas pelas várias províncias. Continuamos a ter uma dominância de amostras que vem de Maputo cidade, Maputo província de Cabo Delgado, mas nota-se então já algumas outras províncias que começam a enviar mais amostras para testagem ao nível do nosso laboratório. O próximo slide, por favor. Esta informação nós já vimos em alguns outros gráficos, mas aqui é apresentada de uma forma mais clara aqui apresentamos o número de casos por semana e vemos então que a semana que terminou nós identificamos 76 casos positivos, que é quase o dobro do número de casos que identificamos na semana anterior. O próximo slide, por favor. Aqui nós identificamos a origem epidemiológica dos casos. Estas barras têm várias cores. O que nós queremos aqui indicar é que as barras cor-de-rosa, que identificam o número de casos, os números de casos que foram diagnosticados através da vigilância ativa, assumem uma importância crescente, e também ali nas barras amarelas nós temos o número de casos identificados através do rastreio de contactos, que também começa a assumir uma importância crescente. O número de casos importados, que é a barra púrpura que está em baixo, tem se mantido mais ou menos estável, desde que as nossas fronteiras foram encerradas, e o número de casos relacionados com a fungi tem registrado uma tendência também estável. Próximo slide, por favor. Então, neste próximo slide, nós vamos mostrar o perfil dos casos positivos no nosso país. É um gráfico é um slide que é composto por 4 gráficos, como temos visto nas outras semanas.
No canto superior esquerdo temos a distribuição dos casos por idade e por sexo, onde nós vemos que as mulheres fazem aproximadamente 25% da nossa epidemia agora, portanto, 1 em cada 4 casos é em mulheres. Nós começamos esta epidemia com uma cadeia de transmissão, principalmente no acampamento da FUNGE, onde trabalham maioritariamente homens, mas gradualmente nós vemos que, uma vez que a epidemia é por focos de transmissão fora do acampamento de FUNGE, já em outras províncias do país, começamos a ver também mais mulheres e mais crianças a jogar um papel importante na nossa epidemia. O gráfico superior, no canto superior direito, tem as nacionalidades e vemos que a maior parte dos nossos casos são moçambicanos. O canto inferior esquerdo tem aquele gráfico de pizza que mostra a sintomatologia, onde já vemos casos com sintomatologia ligeira e moderada. E, finalmente, então, no canto inferior direito, a origem dos casos, e vemos que a transmissão dentro do nosso país é dominante e os casos importados jogam um papel cada vez menos dominante na nossa economia. O próximo slide, por favor. Só para fazer uma atualização sobre a questão do surto de Covid no acampamento em FUNGE. Este surto está controlado. Agora está-se a trabalhar na questão da desinfecção do acampamento, onde ainda existem 9 casos ativos e, portanto, a desinfecção só pode ser terminada quando estes casos ativos estiverem alta. Ao longo dos próximos dias, estes casos, pensamos nós, vão ter alta à medida que os seus testes forem ficando negativos. E nós também instalamos, ao nível deste acampamento em FUNGE, uma vigilância sentinela permanente ao nível daqueles trabalhadores de maior risco. Portanto, o surto no acampamento da FUNGE está controlado, mas só poderemos terminar a desinfecção uma vez que todos os casos positivos naquele acampamento tenham alta. Último slide, por favor. Então, para terminar com as mensagens-chave da análise epidemiológica desta semana, a primeira mensagem, a epidemia de Covid-19 na África Austral. A epidemia de Covid-19 em vários países da África Austral evolui atualmente de forma mais acelerada que a média continental e a média global. Alguns dos países vizinhos registraram uma subida notável de casos na semana fim. Segunda mensagem, Moçambique registra uma epidemia com focos de transmissão, com casos detectados já em todas as 11 províncias do nosso país e um tempo de duplicação de casos de 15 dias, que é 2 vezes a velocidade da média global. A terceira mensagem, continua-se a observar a tendência na mudança de perfil clínico dos casos, com o registro de mais casos sintomáticos e, infelizmente, de 2 óbitos até agora. Muito obrigado.